Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O conteúdo é ensaio literário, isso mesmo. Então convido você a acompanhar os objetivos da aula. Eles são ler e compreender fragmento de ensaio literário, reconhecer o tema, localizar informações explícitas em um texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. E começamos com uma reflexão que tem muito a ver com o tema do nosso ensaio, que é sobre clássicos. O que é um clássico para você? Conhece Elvis Presley, Aristóteles e Madonna? Você consegue conceituar e explicar o que é um clássico? O que é um clássico na música, um clássico da literatura, um clássico dos games, um clássico da dança? Consegue conceituar o que é essa ideia de clássico? Clássico é algo que resiste ao tempo. Não é aquele livro que fez pouco sucesso, que não é lembrado, que é pouco lido. Não é aquela música que fez sucesso apenas uma vez com uma banda. Não, é aquela música que foi reproduzida por vários cantores, que persiste ao tempo, resiste ao tempo, que surgiu em uma década e ultrapassou outras décadas com outros cantores. É aquele livro que é lido e relido por várias pessoas em diversos tempos, em diversas épocas. Ele sempre está sendo editado com nova capa, com novas imagens, com novas ideias, novos prefácios, novos comentários. Então, é algo que sempre está durando ao tempo. Isso é a visão de clássico. E a segunda pergunta, você consegue dizer alguma coisa sobre esses clássicos? Sim, essas personalidades são clássicas. Elvis Presley, você sabe que ele fez muito sucesso em meados dos anos 60. Ele é considerado o rei do rock. Isso mesmo. Então ele ajudou a popularizar o rock na sociedade. Ele foi um dos que mais fizeram sucesso. A partir daí, outros vieram depois dele. E Aristóteles, conhece essa personalidade? Também é um clássico da filosofia grega. Diversas teorias, conceitos filosóficos muito abordados em diversas áreas da filosofia, do direito, em outras áreas também da nossa sociedade. E a Madonna, conhece? Sabe dizer algo sobre ela? Uma cantora, compositora, uma artista, em que também participou de filmes e também tem aí, claro, algumas músicas que são consideradas clássicas da música mundial. E fez muito sucesso nos anos 80 e sempre é relembrada em algumas produções de propaganda, em teatro, em filmes, ou sempre alguém está comentando algo sobre ela. Então você percebeu que todas essas personalidades, elas resistem ao tempo. O filósofo, há muito tempo, ele viveu 300 anos antes de Cristo e até hoje ele é lembrado com os seus conceitos. Também, desde os anos 60, o Elvis continua sendo lembrado, existe a questão dos covers, né? E Madonna também. Há a questão do seu vestuário, que muitas pessoas reproduzem em peças, em festas e também em propagandas, como eu já disse. Agora vamos ao nosso ensaio literário. Ele fala sobre um clássico da literatura, Alice no País das Maravilhas. Então vamos a ele. Através de muitos espelhos, 3 edições comemoram os 150 anos de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, por Carolina Wigner. Costumo dizer ao meu filho que ele não é obrigado a gostar, mas precisa conhecer de onde são as referências que vê em filmes, livros e games. Temos, então, uma sessão de apresentação dos clássicos, que vão de Aristóteles a Madonna. Isso surgiu aqui em casa quando ele, ainda muito pequeno, me perguntou quem era Elvis Presley. A pobre criança foi submetida a dias e mais dias de videoclipes e filmes com o rei. Não deve ser fácil ser meu filho. Não é por acaso que a citação do Google Scholar é uma referência a Sir Isaac Newton. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Precisamos desses gigantes. Precisamos dos clássicos.
Na época do Império Romano, clássico era tudo aquilo digno de ser copiado e que resiste ao tempo. Acho esse conceito divertido por dois motivos. Primeiro, por causa da ideia pouco familiar de que mesmo Roma Antiga tinha um antes, um clássico. E segundo, porque isso é tão enraizado em nossa cultura que baseamos a internet inteira nisso. Quanto mais ocorrências, ou seja, quanto mais cópias, maior relevância. Eles se referiam à Grécia Antiga, é claro, mas essa ideia pode ser traçada até o Egito e seus artistas copistas. Essa noção de clássico tem um problema, é dominadora, branca e masculina. Clássico é também uma forma de imposição de valores. É o conquistador dizendo ao conquistado o que ele deve ou não considerar como cultura. É bom por ser um clássico? Não necessariamente. Um dos historiadores da arte mais respeitados internacionalmente, Sir Ernest Gombrich, só para citar um exemplo, é criticado justamente por sequer falar de arte africana depois do Egito Antigo e por reduzir o Islã e a China juntos a um único breve capítulo. Da mesma forma, artistas mulheres são raramente mencionadas em seu best-seller. Ok, chegamos em uma pausa do exercício. Você conseguiu perceber a construção dessa introdução do ensaio literário? Então, a autora traz uma experiência própria dela, que aconteceu com ela e seu filho, ele perguntando de Elvis Presley, lembra lá a pergunta da nossa reflexão? Então ele tinha essa dúvida, quem foi essa personalidade? E ela sentiu, a partir dessa pergunta, a necessidade de criar um momento na sua rotina para apresentar para o seu filho algumas personalidades, alguns clássicos. E ela cita Aristóteles, como nós falamos no início também, até Madonna. Então, ela vai desde a filosofia até a cultura pop, apresentando em alguns momentos para seu filho essas personalidades. Por quê? Porque ela julga importante que o seu filho conheça as referências que ele vê nos livros, que ele vê nos games, que ele vê nos filmes também. Que ele saiba identificar um discurso, uma frase que foi dita por um autor, às vezes falada por um ator no cinema. Isso mesmo. Ou então, uma frase da literatura, uma frase de um game falada em um programa de TV, falado por uma personalidade. Isso mesmo. Ainda ela cita o conceito de clássico. Lembra? É algo que é copiado, é algo que resiste ao tempo. Ela tece uma crítica também, que só porque é clássico nem sempre vai ser bom. Porque clássico também, ela mostra que é uma visão de imposição de cultura, que é dizer o que é bom e o que não é bom. Tanto que ela traz o Gombrich, um grande teórico da arte, que ele aborda muito pouco algumas questões no seu livro. E ele é duramente criticado por não abordar em totalidade algumas culturas e as mulheres também. Agora nós temos a nossa atividade. Tem um trecho para você relembrar e responda por que o conceito de clássico é divertido para a autora, porque ela vê isso como divertido.
Respondeu? Então confira a possibilidade. Para a autora, o conceito é divertido, pois, mesmo Roma Antiga tinha um antes, um clássico, e porque isso persiste até hoje na internet, com a quantidade de cópias como sinônimo para relevância. Isso mesmo, é o motivo da autora achar divertido o conceito de clássico, porque Roma Antiga, né, como nós conhecemos aí nos conteúdos de história, também tinha algo antigo, tinha os seus clássicos. Então Roma também era baseada em alguns estudiosos, em alguns teóricos, em algumas personalidades. E ainda, outro motivo dela achar divertido é que isso ficou aqui na nossa cultura. Isso. Por quê? Nós baseamos a questão da internet, a questão de quantas cópias tem, quantas visualizações, quantos acessos, como algo importante. Agora vamos à atividade 2. De acordo com o texto, o problema dessa noção de clássico é ser dominadora, branca e masculina. Explique com elementos do texto. Isso mesmo. Justifique por que essa crítica. Respondeu? Então confira também a possibilidade. De acordo com o texto, é dominadora porque impõe o que pode ser considerado ou não um clássico. Branca, pois muitas vezes não privilegia a cultura africana. E masculina, visto que artistas mulheres não são valorizadas por alguns estudiosos. É o que ela mostra quando ela cita o teórico da arte, né? Que ele aborda ali a questão africana somente no Egito, um capítulo apenas para o Islã e para a China, sendo que são culturas muito amplas. Ainda cita muito pouco as mulheres, ou sequer fala das mulheres no seu livro, das mulheres artistas. E ainda antes, ela diz que clássico é algo que muitas vezes é imposto, então a pessoa ela se sente obrigada a considerar aquilo um clássico. Então é uma imposição, uma dominação. Seguimos com a continuação do nosso ensaio. Portanto, se estou partindo da ideia de clássico e estou inserida em uma cultura ocidental, você já pode rapidamente se transportar geograficamente para a Europa, convivendo com ou pertencendo à classe dominante. Imagine que você está em um agradável passeio de barco pelo rio Tâmisa e 3 meninas entediadas precisam ser entretidas antes da invenção do smartphone. Se fosse eu, certamente levaria uma bronca e ficaria quieta, sendo as filhas do vice-chanceler da Universidade de Oxford, que na ocasião ainda se chamava Christ Church College,
e diretor da escola de Westminster, com certeza seria mais fácil conseguir alguém para lhes contar uma boa história. As irmãs Lorraine, Edith e Alice, filhas de Henry, em 4 de julho de 1862, ouviram de Charles Dodson, mais conhecido por Lewis Carroll, e que na época trabalhava em Oxford e já era amigo da família, a história de uma menina chamada Alice. A história precisava ser boa e era um clássico. Conseguiu perceber aqui que a autora nos situa a origem desse clássico, Alice no País das Maravilhas? Ela conta qual que é a origem, o processo, o contexto dessa obra literária? E sobre isso a nossa pergunta número 3. Quem é o autor de Alice no País das Maravilhas? Onde ele trabalhava? Responda. Respondeu? Então vamos conferir. O autor é Charles Dodson, ou Lewis Carroll. Trabalhava na Universidade de Oxford. Isso mesmo. Ele é mais conhecido por Lewis Carroll. Então, ele trabalhava na Universidade de Oxford e realizou aí um passeio com as filhas do vice-chanceler e acabou contando essa história, que é a história que temos acesso até hoje, o clássico Alice no País das Maravilhas. Atividade 4. Com base no contexto, por que Alice no País das Maravilhas pode ser considerado um clássico? Porque Alice é um clássico.
Respondeu? Se você prestou atenção no início, em toda a contextualização que a autora faz, todo o conceito que ela aborda do que é ser ou não um clássico, respondeu fácil, né? Então veja a possibilidade. Pode ser considerado um clássico porque é um livro que possui várias versões ao longo dos anos, sendo atemporal, inclusive sendo adaptado para teatro e cinema. Isso mesmo. Então, a obra tem mais de 150 anos. Então, ela resiste ao tempo. Ela é copiada, ela é editada várias vezes, em vários idiomas, e tem versões tanto para teatro e cinema, além do livro impresso. Então, sim, é um clássico, porque ela resiste ao tempo, porque é copiado. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão de fragmento do ensaio literário, percebemos os apontamentos sobre a importância dos clássicos e sua definição, mas também identificamos fato histórico sobre a obra Alice no País das Maravilhas. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!